Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, jornalismo com responsabilidade. Na edição de hoje, trazemos uma entrevista com o advogado e ex-juiz eleitoral Luiz Setembrino von Holleben, que vai falar sobre uma cartilha que está lançando sobre o que pode e o que não pode ser feito por candidatos e pelo eleitor nessas eleições municipais. Também trazemos aqui os destaques dessa semana, com o pedido do candidato a prefeito Péricles de Mello para que a Câmara Municipal reveja suas contas de 2003 com base em um novo parecer do Tribunal de Contas. Também vamos falar a respeito dos 15 pedidos de registro de candidatura que foram impugnados. Pedidos esses para a candidatura a vereadora aqui em Ponta Grossa, impugnados pela Justiça Eleitoral. Vamos tratar desse e de outros assuntos ligados à eleição aqui em Ponta Grossa. São 2 minutos, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com, trazendo para você os destaques dessa semana, quando Ponta Grossa começa a respirar eleições municipais. Os candidatos, a campanha dos candidatos começam a ganhar as ruas de Ponta Grossa para os 6 candidatos a prefeito e os mais de 420 candidatos a vereador buscar o voto do pontagrossense que vão às urnas aí no próximo dia 7 de outubro. Ismael, boa noite. Ponta Grossa realmente agora começa a ver a campanha, né? Os candidatos começam a se mostrar. Sem dúvida, Eduardo, como você mesmo falou, é o início ainda, né? Eu acredito que o mês de agosto está reservado para a grande movimentação das campanhas. Agosto e setembro, naturalmente, né? Que no comecinho de outubro já acontecem as eleições. É um princípio ainda um pouco, vamos dizer assim, tímido, de quase todos os candidatos, né? Você vê uma placa ali, uma formiguinha ali, outra ali, alguma propaganda em carros e tal, enfim. Mas isso se dá por quê? Porque, como você sabe, nessa semana foram homologados os CNPJs, né, de cada campanha, com as suas respectivas contas nos bancos e tal. E a partir disso que os candidatos podem começar, por exemplo, a encomendar um banner, encomendar uma propaganda eleitoral e tal. Arrecadar também. E principalmente, a parte importante. Principalmente, agora você tocou no ponto fiel, na coisa que é o mais importante. Não é possível tocar campanha sem recursos, né? E o modelo de campanha eleitoral que é feito no Brasil, né, com recursos da iniciativa privada ou de doadores espontâneos, então não é feito com recursos exclusivamente públicos, né? Claro que o dinheiro público vai para as eleições, né, para fazer a votação e tal, nesse sentido, mas para as campanhas não é dinheiro público, então é preciso que os candidatos vão à busca desse financiamento, né? Entre os seus correligionários, amigos, empresários, enfim. Então, eu acho mesmo que a campanha começa a pegar um corpo mais específico em agosto e, naturalmente, quando começarem a propaganda de rádio e televisão. Né? Sim, esse realmente é o ápice aí para o ponto alto da eleição, quando os candidatos entram na casa do telespectador, como a gente está entrando agora, falando diretamente aí na sua sala, no conforto do celular, e quando o eleitorado começa realmente a se interessar pelas propostas, né, aí dos candidatos, principalmente os candidatos a prefeito. Candidato a vereador ali, mas as campanhas são diferentes, né? Não é tanto em massa como são as campanhas dos candidatos a prefeito. Mas além desse início de campanha nas ruas, também tivemos uma semana movimentada pelo lado da 14ª Zona Eleitoral aqui do Fórum de Ponta Grossa, com algumas impugnações de candidaturas a vereador, né? Ao todo foram 15 impugnações feitas pelo juiz, o Dr. Hélio César Engelhardt, que considerou aí 15 candidaturas nessa última semana que estão aí em desacordo com a legislação eleitoral e, portanto, não vão poder ser candidatos, envolvendo aí nomes de várias coligações. Não vamos citar todos aqui, mas na matéria do Jornal da Manhã de hoje,
eu coloco ali, o Jornal da Manhã traz os nomes dessas pessoas e que essas 15 somam-se às 2 anteriores que já tinham sido feitas na semana passada, totalizando aí 17 impugnações de candidatos a vereador, um total de 422 pedidos de registro de candidaturas, irmão. Aí um número baixo até, né? E agora essas pessoas, se quiserem ser candidatos, terão que recorrer ao TRE. Sim, é também uma coisa típica de início de campanha, né, Eduardo? Primeiro, o Ministério Público Eleitoral ele acaba oferecendo algumas denúncias, enfim, o juiz acaba acatando ou não, definindo, né, quais candidatos podem ou não concorrer às eleições. Enfim, e é um movimento inicial de começo de campanha. E hoje, né, você vai falar daqui a pouquinho, hoje nós vamos ter um convidado muito especial aqui para falar justamente sobre isso, né, sobre o que pode e o que não pode fazer nas campanhas, quem pode ser candidato, quem não pode, quais são as condutas ilícitas aí em relação a isso. Espero que essas 15 impugnações e tal que ocorreram agora se estanquem por aí, né? E que os candidatos também, claro, não cometam ilícitos nenhum, para que as suas candidaturas não sejam prejudicadas e nem o eleitor pontagrossense seja prejudicado também na sua falta, na sua diminuição de cardápios, vamos dizer assim, de candidatos a prefeito e vereador. Certamente, Ismael. A expectativa fica agora para os 2 pedidos de impugnação, aí pedidos feitos pelo candidato, a gente trouxe na semana passada com exclusividade, a pedido do candidato Christopher Banach, do PCB, que entrou aí com pedido de impugnação contra o Péricles de Mello e também contra o candidato Alfeu Mansani. O Mansani já apresentou a defesa junto ao Fórum Eleitoral, vai para o Ministério Público, deve ter uma decisão aí na próxima semana do juiz também daí da 14ª Zona Eleitoral. O Péricles tem até amanhã, sábado, para apresentar essa defesa e também vai ser avaliado pelo Ministério Público Eleitoral e também pelo juiz. A decisão sai no sábado. Independente de qual seja a decisão, cabe recurso aí ao TRE. Vamos acompanhar e trazer aí aos nossos telespectadores do doc.com. Também temos, Ismael, a questão do Péricles na Câmara Municipal, que a gente trouxe também com exclusividade no Jornal da Manhã, aí de quinta-feira. O Péricles, depois de ter as contas de 2003 aprovadas no Tribunal de Contas, pediu à Câmara que reveja, que faça uma reavaliação, um novo julgamento das suas contas de 2003, já que a Câmara desaprovou tanto 2003 quanto 2001 as contas do deputado Péricles, enquanto era prefeito de Ponta Grossa entre 2001 e 2004. Então, ele pede, baseado numa súmula do STJ, Supremo Tribunal Federal, que os vereadores aí, a Câmara tem a prerrogativa ou de anular ou de revogar um ato, desde, claro, que se enquadrem alguns quesitos aí determinados pela lei. A defesa do Péricles entende que a Câmara deve fazer isso. O requerimento chegou às mãos do presidente da Câmara, Maurício Silva, que encaminhou, por sua vez, à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que tem como presidente o Sebastião Mainardi Júnior, que está incumbido de fazer essa avaliação aí de se realmente a Câmara vai fazer um novo julgamento ou não das contas do Péricles. Foi solicitado, Ismael, um parecer do Departamento Jurídico da Câmara, se manifestando a respeito dessa questão. O Mainardi promete aí, já para o início da semana que vem, ter uma posição em relação a isso. Como você também destacou na sua matéria, Eduardo, do Jornal da Manhã, você não falou exatamente isso, né? Claro, o teu trabalho é muito mais de expor o que as pessoas falam ali. Mas, enfim, pelo que dá para entender, é muito difícil que a Câmara possa votar ou revogar qualquer ato no curto prazo, né? O que a gente chama de curto prazo são 7 de outubro, antes das eleições. Né? Primeiro por conta de todo essa movimentação, que inclui, inclusive, quase todos, 3 apenas vereadores não são candidatos à reeleição, né? Então quase todos os vereadores são candidatos à reeleição. Por conta disso, claro que o trabalho na Câmara também, de uma certa forma, não deveria, mas enfim, acaba sendo um pouquinho diminuído, vamos dizer assim. Então acho muito difícil que a Câmara tome alguma medida antes das eleições. Mas é uma atitude corajosa, vamos dizer assim, do
do prefeito Péricles, do candidato a prefeito Péricles, no sentido de chamar, né, chamar a Câmara para que faça uma avaliação novamente das suas contas de 2003, né, para que seja revogado ou não. Né, inclusive, a Câmara pode dizer que não, que continua a revogação das contas. Então, dá para sentir que o candidato parece que está bem confiante em relação a tudo que vem acontecendo e tal, e as suas contas de 2003. Pois é, mas só para o nosso telespectador entender, aí acompanhar um pouco do processo, as contas de 2001 e 2003 vieram com parecer do Tribunal de Contas contrários à sua aprovação lá em 2009, que esteve na Câmara. Foi para a Comissão de Finanças, que tem a prerrogativa de fazer essa avaliação. Na época, o presidente era o vereador Edilson Fogaça. Deu-se amplo espaço para a defesa, o Péricles indicou um monte de testemunha, foram ouvidas todas e no final o parecer da comissão foi por manter a indicação, a orientação do Tribunal de Contas para desaprovação. Né? Foi para plenário, os vereadores aí tiveram, a maioria optou por manter também esse parecer e as contas estão desaprovadas. O deputado Péricles entrou com uma nova documentação no Tribunal de Contas, com um recurso de rescisão, né? E esse recurso, sim, nas contas de 2003 então, levou a ser aprovado com uma ressalva. As contas de 2003 e as contas de 2001 ainda estão pendentes para ser avaliado pelo Tribunal de Contas. Mas, independente do Tribunal de Contas, a Câmara também precisa, aí, se for um entendimento aí da Câmara, rever esse processo. Eu conversava, Ismael, com o controlador-geral da Câmara Municipal, o advogado José Augusto Andrade, que me falava da preocupação da Câmara nessa questão de rever atos, né? Porque existe a preocupação com uma seguridade ali, uma segurança jurídica dos atos que a Câmara toma, né? Porque se a Câmara também começar a rever atos e revogar, anular, existe um certo receio nesse tipo de situação. Mas, enfim, é um caminho que a defesa, a assessoria jurídica do Péricles apontou e a Câmara vai avaliar aí na próxima semana, deve ter uma decisão a respeito de se vai ser acatado ou não esse requerimento. Né? Agora, essa questão de se for para ter um novo julgamento, certamente aí creio que será possível, quase impossível ser este ano. Sim, sem dúvida. É justamente essa avaliação que a gente fazia aqui, que eu fazia juntamente contigo, né, Eduardo? Provavelmente a Câmara não deve seguir esse caminho. Então deve rever novamente, né, fazer uma avaliação como fez. Levou 2 anos, né? Chegou em 2009, eles julgaram em 2011. Então é mais ou menos esse prazo aí que eu imagino que possa... Ainda que eles já conheçam bastante o processo, devem ir apenas nos pontos mais específicos, mas enfim, no curto prazo eu acho muito difícil. Pois é, e o deputado Péricles também ele fica numa situação difícil, apesar de ele se mostrar tranquilo em relação a isso, Ismael, ele tem uma defesa a apresentar aí no fórum eleitoral, né, que vai ser avaliado pelo juiz, cabe recurso ao TRE, enfim, vamos acompanhar como vai transcorrer e se isso, de certa forma, pode prejudicar na campanha ou não. Para finalizar o bloco desses destaques da semana, Ismael, temos também um assunto da reforma da Câmara Municipal. Afinal de contas, lá aí em abril, se não me engano, do ano passado, a Câmara aprovou o aumento de 15 para 23 vereadores a partir do ano que vem. Mas a estrutura, o prédio do Legislativo vai ser a mesma, vai passar por uma nova reforma. Quando eram 21 vereadores e baixou para 15, lá em 2004, né, para a legislatura começou em 2005, eram 21 gabinetes, foi aumentado o espaço, feito uma reforma para aí chegar aos 15. Só que agora, Ismael, a reforma é para diminuir espaço e isso não deve agradar aí a muita gente. Pelas declarações do presidente Maurício Silva, caminha-se aí para uma reforma, né, uma reestruturação do prédio atual sem a construção de um anexo.
né, sem aí, até porque não haveria mais tempo hábil, mas não seria a razão principal. Realmente foi porque não foi tratado como prioridade aí fazer esse anexo, tendo em vista que o aumento ocorreu lá em abril de 2011 e, portanto, haveria tempo suficiente para fazer o anexo, mas foi se postergando já aí com vistas para uma reforma realmente. E vamos ver como que os engenheiros e os arquitetos aí da prefeitura vão ter uma missão difícil, né? Acomodar no espaço que é hoje, que já não é o ideal, está longe de ser o ideal na Câmara Municipal, readequar, fazer gabinetes ali que suporte. E outra, vão ser contratados mais 26 servidores efetivos decorrentes de um concurso público da Câmara Municipal, concurso público esse que o presidente também, através do controlador-geral, fez uma consulta ao TSE para ver se pode contratar aí esse ano, por ser ano eleitoral, ou se vai ficar para 2013. Mas enfim, em 2013 eles estarão na Câmara, mais 8 vereadores, mais servidores efetivos e o espaço reduzido. A coisa vai ficar bem complicada. A gente que conhece bem a estrutura da Câmara, né, temos uma convivência quase diária ali, as coisas vão se complicar. Agora, vamos confiar que esses técnicos consigam fazer um trabalho minimamente, que deixe minimamente confortável, não tanto para para os vereadores, enfim, né, que precisam de conforto, enfim, para poder exercer seu trabalho, assim como os funcionários, mas principalmente no sentido de dar acesso à população, que, enfim, a Casa de Leis é a casa do povo. Realmente essa tarefa não será nada fácil, porque eu insisto em dizer que as instalações hoje da Câmara Municipal estão longe de ser ideais e aí a tendência é que diminui ainda mais o espaço para acomodar todo mundo a partir de 2013. Vamos aguardar. Esses foram os destaques desse bloco, os destaques dessa semana. Próximo bloco vamos receber aqui um advogado e ex-juiz, Luiz Setembrino von Holleben, para falar para a gente a respeito de legislação eleitoral, o que pode e o que não pode nessa campanha. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com, na nossa entrevista da semana. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o advogado e ex-juiz eleitoral Luiz Setembrino von Holleben. Boa noite, Setembrino. Boa noite, é um prazer estar aqui e conversar com vocês a respeito da eleitoral. Pois é, nós estamos aí vivenciando a campanha eleitoral e muitas coisas podem ser feitas e muitas coisas a legislação aí veda nesse período, né? A gente até divulgou no Jornal da Manhã até um trabalho seu, né, de uma cartilha aí para orientando ali uma linguagem mais acessível, né, para orientar tanto candidatos quanto o próprio eleitor. Onde que surgiu essa ideia de fazer essa cartilha aí para orientar a população? Bem, há muito tempo já atuo na área eleitoral. Mesmo quando juiz eleitoral em Ponta Grossa, e veja lá, em 96, nós coordenamos aqui o primeiro congresso da região dos Campos Gerais sobre o direito eleitoral. Então já vem há muito tempo e também o gosto pela própria matéria do direito eleitoral. E como sofreu várias alterações à lei das eleições, o Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos, com a lei 12.034 de 99 e que entra em vigor para esta primeira eleição após a alteração, eu entendi que era oportuno fazer uma cartilha num linguajar mais acessível, não só para quem está formado na área jurídica, mas para o candidato mesmo, o presidente de partido, enfim, as pessoas que têm interesse na área eleitoral. Então fizemos as principais perguntas do que pode e o que não pode, envolvendo aí, por exemplo, a questão da propaganda eleitoral, crimes eleitorais, a questão da prestação de contas, como obter recurso, como gastar os recursos, enfim, perguntas nessa linha direcionada aos partidos, coligações, candidatos e, de um modo geral, para a população. Sim, porque nesse período o candidato ele pode cometer erros tanto por não conhecer a lei ou conhecendo e agindo de má fé também. E nesse caso, a cartilha serve para o eleitor reconhecer
não ser enganado, né, digamos assim, né, na obtenção do voto, porque não pode transpor também essas regras estabelecidas pela legislação. O objetivo da legislação é ter a igualdade entre os candidatos. O equilíbrio, O equilíbrio, né, para não afetar aí, digamos assim, a disputa eleitoral pendente para um lado ou para o outro. Então, o princípio da igualdade, o princípio de ter uma eleição dentro da normalidade. Então, essas regras eleitorais, elas visam esse objetivo. E o próprio eleitor, por exemplo, se ele vai doar para um candidato, como que ele tem que fazer essa doação? Ele pode doar que valor, que percentual, com base em quê, de que forma. Então, isso toda a cartilha esclarece, tanto para o candidato que vai arrecadar, como para aquele que vai colocar o dinheiro à disposição do seu candidato, partido ou coligação. Ah, sim. E essa cartilha foi elaborada por mais de uma cabeça pensando ali, né? Quem que são os autores dessa cartilha? Bem, nós somos convidados pela editora Soluções Jurídicas, né? E ali é um grupo técnico que atua na editora com o lançamento de outros livros e dessa cartilha. Então nós temos já o 5º livro que foi lançado com esse mesmo grupo, que é a doutora Ana Carolina Dilca Valim, que é advogada, especialista em direito público, e o doutor Peterson Luiz von Holmen também, que é graduado em direito e pós-graduado em direito público. Então foi entre os três que nós, analisando a legislação eleitoral, resolvemos editar a cartilha e o livro nesse sentido. Sim. E, Setembrino, como que o eleitor consegue identificar, né? Logicamente que a cartilha vem para orientar, né? Falando o que pode e o que não pode. Mas como o eleitor pode fazer para identificar esse ato ilícito, né? E que não pode, e levar uma denúncia à Justiça Eleitoral, como que ele deve proceder? Bem, a cartilha, ela traz as orientações, por exemplo, em termos de propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode. Por exemplo, em bens públicos, você não pode fixar cartazes do candidato, do partido ou da coligação. Bens públicos são aqueles, por exemplo, o prédio público, ou de um modo geral o poste, uma árvore numa praça, a concha acústica aqui em Ponta Grossa. Então esses são os bens públicos, tem os bens públicos privativos do poder público, como o prédio da prefeitura, como os de uso comum do povo, né? Que é a rua, a calçada, o poste. Então tudo isso é para o cidadão transitar. Então você não pode pintar a calçada com o nome de um candidato, não pode pintar o leito da rua, não pode pintar o poste. Então quem faz isso, o candidato que apareceu o seu nome ali, a princípio ele deve ser notificado por outro partido, por outra coligação ou por qualquer cidadão, ou ainda pela Justiça Eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral, para que seja retirada essa propaganda irregular em 48 horas. E em seguida, evidentemente, corrigida a situação. Por exemplo, se é um carro de som que vai para a rua, a Justiça Eleitoral pode, com o poder de polícia que tem o juiz eleitoral, mandar imediatamente retirar o caminhão de som, por exemplo, um trio elétrico, Sim. que não é permitido, só é permitido única e exclusivamente para o comício, não para a propaganda eleitoral, isto é, para fazer a veiculação divulgando o jingle ou o nome do candidato. Então não pode. Então existem essas formas. Então existe uma multa quando se trata de bem público. Quando não é bem público e há uma irregularidade na propaganda, quer dizer, o cidadão lá coloca uma propaganda lançando o seu número de candidato com um símbolo que ele tem e que chegue perante a população, ele tem que estar contando em toda a propaganda, por exemplo, do pleito majoritário, que é prefeito e vice, tem que ter o nome do prefeito, o nome do vice, que não pode ser 10% a menos do tamanho do prefeito, as siglas partidárias e o número. Isso é obrigatório. Se não tiver isso, a propaganda é irregular, ela pode ser retirada. E isso pode ter uma consequência grave, porque houve um gasto irregular. Então é preciso saber se esse gasto foi de má fé ou não foi, qual foi a gravidade dessa propaganda irregular no impacto perante o eleitorado. E isso pode levar a uma multa até de 5 mil a 106 mil e, se for o caso, pela gravidade da situação, pela repercussão do fato, até a cassação do registro do diploma. Mas são situações que serão analisadas pela Justiça Eleitoral para desencadear esse tipo de processo. Normalmente é só retirada a propaganda e normalizada, está resolvido. Agora, se o cidadão de novo faz isso, então a Justiça Eleitoral, quando ela toma uma medida, ela notifica o candidato ou o partido. Olha, se você voltar a praticar isso, ele será enquadrado no crime eleitoral do artigo 347, que é desobediência eleitoral às orientações da Justiça Eleitoral.
Sim, e quais são os casos assim que mais se vê de irregularidades aí durante uma eleição, aí pela sua experiência? É a propaganda eleitoral. Realmente na propaganda. Porque na propaganda eleitoral, por exemplo, para essas eleições, a Lei 12.034, ela previu de que Código de Postura Municipal ou leis municipais não podem impedir a propaganda. Por exemplo, então você pode pintar muro. Tem uma lei em Ponta Grossa que impede, mas essa lei não tem nenhuma validade diante da alteração que houve na lei eleitoral. Então pode pintar muro. Que não pode colocar cavalete na calçada. Pode. O que não pode é fazer com que os cavaletes atrapalhem quem por ali transita. Então essas situações, elas hoje estão reguladas pela lei eleitoral. Mas o que ocorre é que muitos candidatos querem sair na frente, saem com propaganda irregular, sabem que não pode usar um determinado, por exemplo, um caminhão que é modificado para som ao vivo ou alto-falantes para falar sobre o candidato, que é considerado aí o trio elétrico, e sai para a rua do mesmo jeito. E dessa forma ele sabe que não tem uma multa, ele vai ser advertido e vai ser recolhido o caminhão depois entregue de volta. Então todas essas situações podem acabar, evidentemente, sendo violadas por não ter uma sanção imediata de multa. Tá? Porque só depois disso é que pode caracterizar, digamos assim, uma desobediência eleitoral, ou verificar se aquele caminhão estava à disposição do candidato corretamente, com uma cessão do proprietário. Se não estava, daí ele usou o caminhão, por exemplo, da sua propaganda, não estando regular na sua campanha, com uma cessão de direito do proprietário, há um emprego irregular de verba. Aí vai desencadear aquele procedimento que eu falei anteriormente. Ou seja, só por todos esses fatos que o senhor mencionou aqui, cada candidato ali, ele pode até não ter uma assessoria jurídica ali, por exemplo, um candidato a vereador, mas ele tem que estar a par da legislação eleitoral. E no caso dos candidatos a prefeito, mais ainda, né? Porque campanhas são muito maiores. Veja a gravidade, por exemplo, de alguém que o juiz eleitoral, normalmente, isso pode acontecer. Ele pode baixar uma orientação dizendo o seguinte, que, por exemplo, eu estou usando o trio elétrico porque é o que mais foi focado aqui no momento, né? Assim, e é o que todo mundo usava e não pode usar. Então, talvez o candidato nem soubesse, por isso saiu para a rua, né? Então, o que acontece? Ele pode dizer, olha, trio elétrico e outras... Isso a partir dessa eleição que não pode? Dessa eleição. No anterior podia. No anterior já podia, porque eu lembro que tinha em 2010, né? Isso, então, não, 2008. 2010 não pode, 2010 não podia mais. Né? Foi a última eleição municipal, né? Mas na eleição regional passa meio despercebido. Na municipal, os próprios partidos se fiscalizam. Mais do que a Justiça Eleitoral os fiscaliza. Agora você veja a consequência. Você supõe que um candidato da majoritária coloque vários trios elétricos e está advertido que não pode. Ele vai responder um processo, depois criminalmente, e que pode, se condenado, evidentemente, ainda ficar com os direitos políticos suspensos, não assumir se ganhar e ficar inelegível por mais 8 anos. Porque a lei da ficha limpa, ela deixou claro, qualquer condenação na área de crimes eleitorais com pena privativa de liberdade, ainda que você transforme aquela condenação em regime aberto e que ele não vá preso, só isso vai fazer com que ele não possa ser candidato nos próximos 8 anos. Tá ok, então vamos para um rápido intervalo e na volta também vamos poder tratar um pouco mais sobre a lei da ficha limpa. Também é a primeira eleição aí que vai ser aplicado, né, essas determinações da lei da ficha limpa. É um instante só, não saia daí. Doc.com para ser bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com, na sequência da nossa entrevista aqui hoje com o advogado ex-juiz eleitoral Luiz Setembrino von Holleben. Setembrino, falávamos da questão de aplicação de lei nesse momento, nessa eleição, né? A lei da ficha limpa, né, que tanto se falou e tanto se brigou, né, uma iniciativa popular aí, foi aprovada no Congresso, agora finalmente está sendo aplicada. Quais as mudanças, quais as determinações novas que essa lei traz? Bem, a lei da ficha limpa ela teve uma série de alterações. Por exemplo, antigamente um prefeito que tinha as contas rejeitadas pela Câmara, ele se tornava inelegível por 5 anos. Agora passou para 8 anos. Assim também o presidente da Câmara. Então ela aumentou o prazo.
aumentou o número de crimes que alguém seja condenado com trânsito em julgado, ou se houver recurso de uma condenação do juiz em primeiro grau, o tribunal confirmar. Então são uma série de modificações, mas algumas modificações embaraçaram essa situação. Por exemplo, o mais comum, hoje nós temos no Brasil uma estatística de mais de 21 mil prefeitos nessa situação, que são prefeitos que tiveram as contas com o parecer contrário do Tribunal de Contas e as câmaras municipais acabaram acatando o parecer e tornando o prefeito inelegível, depois do procedimento próprio. Só que essa lei, ela retroage até 2004, porque ela foi considerada constitucional pelo Supremo agora em fevereiro deste ano, e ela retroage até as eleições de 2004. Então, quem teve as contas julgadas de 2004 para cá, o prazo passou a ser 8 anos e não 5. Aqui já começa uma discussão, porque quando houve o julgamento, digamos, antes de 2010, que a lei foi editada, que a lei foi promulgada, era 5, depois de 2010 passou para 8. Né? Então já começa uma questão de prazo, né? Que é a coisa julgada, etc., imutável ou não. E a outra foi de que bastava ter o parecer do Tribunal de Contas, que as contas fossem consideradas insanáveis e não houvesse mais recurso. Então a Câmara vai analisar e vai dizer, olha, eu acolho o parecer ou não acolho o parecer. Bom, tornado inelegível, agora diz assim que é ato doloso de improbidade administrativa. Sim. Ato doloso de improbidade administrativa tem que avaliar a conduta do prefeito. E o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal não têm competência competência que eu digo na área técnica, né, jurídica do Tribunal e política da Câmara, para avaliar essa questão. Mas o Tribunal Superior Eleitoral entende que não precisa ter avaliação se ele fez de má fé ou não. Por exemplo, deixou de aplicar na saúde, na educação o percentual permitido. Sim. Basta que ele deixe de aplicar, isso é considerado insanável e é doloso. Só que essa questão é altamente discutível, porque o Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, já concedeu liminar a candidato em situação similar, dizendo o seguinte, olha, você não pode dizer que um prefeito agiu com ato doloso de improbidade ao não aplicar o percentual X na educação ou na saúde, sem avaliar a conduta do prefeito. Então, já abriu uma brecha. Então, uma situação delicada. E depois, a lei da ficha limpa, ela altera a lei de inelegibilidades. O que é isso? São causas que impedem alguém ser candidatos. E elas têm que ser avaliadas no momento do registro da candidatura. Quando então o partido ou coligação, após a convenção, encaminha para o fórum. Então o juiz vai avaliar, olha, se ninguém impugnou, ele vai fazer uma avaliação com relação ao partido e os requisitos do artigo 11 e da Constituição Federal, artigo 14. Está tudo ok, tem idade correta, está afiliado ao partido, mora na circunscrição há mais um ano, é brasileiro, o brasileiro naturalizado. Então são aquelas circunstâncias que são obrigatórias, né? E foi aprovado em convenção, é candidato, está tudo correto. Verificar na ficha limpa se não responde a algum processo, se não tem conta quem já foi político, e isso afeta quem são e foram políticos, né? Principalmente os vereadores, deputados, prefeitos. Exatamente. Então aí é que dá um maior problema. Então você pode ter, digamos assim, está com a conta rejeitada. Então qual era o procedimento anterior? Você tinha que entrar com uma ação na justiça, desconstitutiva, obter uma tutela antecipada a uma liminar para ser candidato. Isso era o corriqueiro com base na súmula número 01 do Tribunal Superior Eleitoral. Bem, se você não entrasse antes do registro da candidatura e fosse impugnado, estava inelegível. Só que agora houve uma alteração na lei. O artigo 11, parágrafo 10, diz que as causas de elegibilidade e inelegibilidade serão verificadas no ato do registro de candidatura, ressalvadas causas supervenientes, fáticas ou jurídicas, posterior que invalidem a inelegibilidade. Isso quer dizer o quê? E já há precedentes do TSE. Por exemplo, o prefeito estava inelegível, não entrou com a ação, foi impugnado. Ele pode entrar com ação depois. Posteriormente. Posteriormente, se ele tiver um fato novo. Por exemplo, tem um parecer do Tribunal de Contas favorável. Ele entra, obtém a liminar e é candidato normalmente, sem nem um risco durante o processo eleitoral. Até que o judiciário analise se aquelas contas têm problemas o suficiente para ser mantidas ou se elas devem ser anuladas para a Câmara analisar novamente.
E é um caso que pode vir a ser aplicado aqui em Ponta Grossa, né? Até é possível, diante das circunstâncias que envolvem algumas das candidaturas, né? Então, há, como se diz, um remédio jurídico nesse sentido. Outra pergunta é, a Câmara pode se retratar de uma decisão em relação a um ex-prefeito? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele tem dois tipos de decisões. Uma dizendo que não pode e outras dizendo que pode. Então ele diz o seguinte, se tiver um fato novo, a Câmara pode reanalisar a questão e dar uma nova decisão. E há outro entendimento de que não pode, porque é coisa julgada, administrativa não pode. Mas o TSE é dividido nessa situação. Sim. O que o TSE é pacífico é que não pode a Câmara rever o julgamento por oportunidade e conveniência, única e exclusivamente sem nenhum fato técnico novo. Havendo um parecer novo do Tribunal de Contas, é viável sim, sem nenhum problema. Sim, e essa questão também, a gente até comentou no bloco dos destaques da semana, impugnações a candidatos a vereador, né, um total de 15, chega a 17, né, 15 essa semana, mais 2 na semana passada, chega a 17, e tem mais alguns pedidos de impugnação do Ministério Público Eleitoral que estão sendo avaliados, né, e o chefe até do cartório da 14ª Zona Eleitoral, o Júnior César Borges, né, falava ali de algumas questões que levaram essas impugnações, né? O simples fato de não ter votado em eleições anteriores e não justificar, né, pode trazer impugnação, como foi alguns casos aqui em Ponta Grossa. A certidão de quitação eleitoral ela não engloba só, única e exclusivamente, por exemplo, a prestação de contas perante a Justiça Eleitoral, que foi um fato novo também, recente, né? Em março, o TSE disse, olha, quem não prestou conta, quem teve suas contas rejeitadas e não prestou, está inelegível. Agora, recentemente, os partidos fizeram um requerimento ao TSE, com exceção do PSOL, e todos, por 4-3, o tribunal, que tinha uma nova composição, voltou atrás. Voltou atrás, no meu ponto de vista, corretamente, porque a lei diz que você só tem que apresentar as contas. Quem não apresenta as contas no prazo, esse sim poderá se tornar inelegível. É diferente. Agora, a quitação eleitoral, além desse ponto, ela abrange também quem não votou na eleição anterior e não justificou ou não pagou a multa. Agora, aqui também cabe uma questão interessante, né? Porque se você pagar agora, não seria a mesma coisa de deixar de ter entrado com a ação do prefeito e entrado depois, não é um fato superveniente? Então, neste caso do prefeito, existe precedente do TSE, favorável. E aqui eu penso que aplicado por analogia, identicamente. Pois é, por exemplo, um caso que se comentava no Fórum Eleitoral essa semana, de um candidato a vereador de uma coligação que foi alvo de uma multa por propaganda eleitoral irregular em 2008, não quitou essa multa, se eu não me engano é uma multa aí, ela é baixíssima aí, né? E agora parece que não teve a candidatura, aí, o pedido de registro de candidatura impugnado, e não pode mais quitar, ou seja, não vai poder mais ser candidato. Quitar ele pode. Mas não. O que se diz é que no momento do registro é que você avalia se está tudo em ordem a documentação. Como ele está quitando depois, então não poderia. Agora, como há essa alteração na lei, é uma causa superveniente, fática ou jurídica. Né? Então ele pode pagar e recorrer da decisão. Recorrer ao TRE. Tem 3 dias depois da decisão do juiz para o TRE e depois, se for o caso, para o TSE, para ver como vai ser avaliado. Porque essa alteração na lei está se aplicando pela primeira vez. Ou seja, há uma brecha na lei. Né? O que se tinha por exemplo, desde essa lei de 90, você vê, de 90 até 2008, você tinha um raciocínio único, jurídico. Agora alterou, então é preciso acompanhar essa alteração. Né? Se você raciocinar sempre, não pode porque já está sedimentado. Bom, não vou discutir com fulano nem com Beltrano, vou pagar, vou recorrer da decisão e vou sustentar essa tese com base nessa alteração legal. Isso é que tem que ser feito. Se hoje os prefeitos que não entravam com ação estão inelegíveis, hoje não estão mais. Tá? Se a Câmara não se retratar, o prefeito vai novamente com novos pareceres, entra, obtém a liminar e disputa. Né? Aí está resolvida a questão. E eu vejo por aí, com questão de pagamento de multa, também a mesma similitude. A questão é que isto não é a normalidade, e o raciocínio do candidato, de quem está envolvido, ainda é
com o que vinha acontecendo. Sim. Né? E não com alteração. É Às uma vezes, alteração agora você nova, não está acostumado. Né? Não se apercebe dessa alteração e a extensão que ela pode ser usada. Ou seja, é uma brecha que pode ser usado um remédio jurídico aí. Lógico, perfeitamente, sem nenhum problema. Certamente. Então, Setembrino, vamos para mais um intervalo. Voltamos para o terceiro bloco em seguida, tratando aí também de questões aí de estrutura da Justiça Eleitoral e de como você vê aí esse sistema eleitoral que se aplica hoje no país. Vamos para um rápido intervalo então, voltamos na sequência, nessa entrevista com o advogado e juiz eleitoral Luiz Setembrino von Holleben. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com, novo bloco aqui com o advogado, ex-juiz eleitoral, Luiz Setembrino von Holleben. Setembrino, além da cartilha que a gente falou aqui para orientar, né, com uma linguagem acessível, também tem uma obra, um livro, falando aí também a questão do uso da máquina pública aí, né, na eleição, né, o que é vedado. Eu gostaria que falasse um pouquinho mais a respeito disso. Aqui em Ponta Grossa, especificamente, a gente não tem um prefeito concorrendo à reeleição, né? Mas em muitos municípios teve e em 2008 aqui também teve. O que é vedado? Bem, esse livro ele tem o objetivo de fazer um esclarecimento o que é proibido pelo poder público, ou seja, o uso da máquina pública em campanha eleitoral. Surge com a emenda 16 em 97, quando a reeleição de presidente, governador, governador do Distrito Federal e prefeitos, na reeleição é muito comum o uso da máquina a favor de si mesmo do candidato que está à reeleição. Ou de quando não está, apoiando direto ou indiretamente alguém que ele quer que permaneça no poder. Sim. Então, nesse período, o objetivo é guardar a igualdade, o princípio da igualdade e não permitir que haja um desequilíbrio no pleito eleitoral com o uso da máquina pública. Então, por exemplo, vai inaugurar uma obra, não se permite que candidatos estejam presentes. Antigamente não podia participar, hoje não pode comparecer. Qual é a pena? A pena é imediata, né? Comprovado que estava lá, até os julgados chegam a dizer assim, estava de oferecido. Caça o registro ou, ficando comprovado depois, caça o diploma. E ponto final, não tem multa, não tem mais nada. Então é um procedimento até rápido. E é bem então, rígido. E o que é obra pública? Isso é importante, né? Porque senão o candidato fica temeroso também, né? Com qualquer coisinha não, já corre longe, né? É verdade. Mas não há necessidade. A obra pública, o conceito está na lei de licitações, no artigo 6º, no caput do artigo. Qual é? É a construção, ampliação, reforma de prédio público ou pelo poder público. Por exemplo, um restaurante popular, uma escola, um prédio, então tudo bem. Agora, se na praça vai ter uma feira de livros, o candidato pode ir lá? Pode, não é obra pública aquilo. Sim. Então essas situações têm que ser diferenciadas. E aí a importância de uma assessoria jurídica, né? Outras coisas é não transferir funcionário. Olha, funcionário está trabalhando para outro candidato, não está conosco, né? Então vamos transferir ele. Isso já aconteceu, assim, tira o funcionário de um setor e às vezes manda cuidar lá do setor do cemitério, assim, né? Como um castigo, né? Sim. Então você não pode transferir nenhum funcionário a partir de agora, dos 3 meses que antecedem o pleito, desde o dia 7 de julho deste ano, até a posse dos eleitos, sob pena de uma multa que pode ir para o agente público, né, que chega de ser 5.200 por aí, 5.300 se não me engano, até 106 mil. E ainda, se envolver o candidato aí, pode ser a cassação do registro do candidato. Então, essas são situações e ainda responder por improbidade administrativa. Todas as condutas vedadas, elas têm multa, cassação do registro dos diplomas, improbidade administrativa. E imediata cessação da medida. Por exemplo, transferiu o funcionário, tem que voltar imediatamente. Não pode fazer propaganda institucional os últimos 3 meses. A prefeitura fica dizendo, construiu isso, construiu aquilo, etc. e tal. Não pode, é proibido. Então, tem uma série de medidas nesse sentido. Programas sociais que não estejam em execução desde 2010 em lei específica, distribuição de lote, casas, cesta básica e tantas outras, evidentemente constitui isso abuso de poder econômico, né? Isso é conduta vedada, né? Desvio de finalidade da autoridade que está no poder, se beneficiar algum candidato direto ou indiretamente e comprovar isso, e também tem o candidato todas as consequências que acabei de falar.
E Setembrino, a gente vê, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, o prefeito Vosgrau já anunciou que vai ficar neutro e tal, e já liberou seus secretários para apoiar aí quem achar que deve na campanha, né? Mas existe um interesse também do governo do estado, até pelo tamanho de Ponta Grossa, né? Uma cidade importante aí, os maiores colégios eleitorais do Paraná. Existe um interesse tanto do governo do estado quanto do governo federal na eleição aqui. Como também vedar o que a lei diz em relação à interferência do Estado e da União, né, nas eleições municipais? Bem, a lei, quando ela quer que se aplique só no pleito, ela é clara. Por exemplo, a transferência de funcionário só se aplica no pleito da circunscrição da disputa. Agora, por exemplo, programas sociais que beneficiem a comunidade, isso se aplica ao governo federal, estadual e municipal. A lei não faz distinção, ela não exige que seja só aqui. Porque se não for assim, o que acontece? O governo faz um programa social de atendimento à população, faz um convênio com a prefeitura e repassa dinheiro, bens, etc. E assim o governo federal. E o próprio governo federal tem criado alguns programas sociais que não poderiam ser criados nesse período. Porque o programa social ele tem que estar na Lei Orçamentária de 2010, execução em 2011, continuidade em 2012, lei específica regulamentando. Por exemplo, se criar um programa social de última hora esse ano para beneficiar famílias carentes, para incorporar dinheiro em bolsa, como é que chama? Bolsa Família, isso caracteriza evidentemente. Só que todo mundo fica assim, eu não vou reclamar disso, porque isso aí pode ser um tiro pela culatra, porque beneficia o eleitor mais pobre e tal, então acaba ficando quieto, só acompanhando para ver se não há um abuso exagerado. Se houver, tem que tomar as medidas junto à Justiça Eleitoral. Certamente. E a outra questão também, toda eleição a gente vê falar e vê denúncias pipocando aí na Justiça Eleitoral, questão da compra do voto, né? Aí o que a legislação fala em relação à compra de voto? Ela tem o artigo 41A, que veio também com uma iniciativa, nasce com iniciativa popular no sentido de que o candidato que após a entrada do seu pedido de registro, dar, oferecer, prometer ou entregar qualquer coisa ou vantagem até de que ser eleito vou te arrumar um emprego no poder público, cargo comissionado, né? Por exemplo, isso até é uma discussão. Você prometer um cargo para alguém que seja comissionado, se isso caracterizaria ou não. Porque já que o cargo comissionado, por exemplo, o prefeito dizer, se vota em mim, eu te nomeio lá, Eduardo, meu secretário. Né? O cargo comissionado, ele pode nomear quem ele quiser. Então há uma discussão até doutrinária nesse aspecto. Agora, qualquer outro favorecimento, e eu acho que até esse também, porque isso está induzindo a votar errado, né? No interesse dele. Então, feita essas circunstâncias, qualquer vantagem que o eleitor obtenha do candidato, o candidato tem uma multa, e que vai também de 5 mil a 100 mil reais, e a cassação do registro, após o trânsito em julgado do procedimento, que é um procedimento rápido. Então, e não precisa pedir o voto diretamente, olha, vota em mim, mas você criar uma situação de socorrer o filho de alguém que você não tem envolvimento nenhum para resolver um problema de ordem familiar, um menino que está doente, uma criança, etc. Pagar a conta de luz, pagar a conta de luz, água e todas essas coisas assim em período eleitoral, evidente que caracteriza de forma indireta a compra de voto. A novidade nessa eleição é que não tinha que se você ameaçar alguém também, né? Olha, se você não votar em mim, hein, te pego depois, né? Então, esse tipo de situação voto de também cabresto, né, esse voto de cabresto que tem muito aí no Brasil afora, principalmente no Nordeste, vamos dizer assim, né? Isso agora, evidentemente, também constitui cassação do registro e multa do candidato. Agora, o eleitor que aceita ser comprado, ele também pratica um crime no 299 do Código Eleitoral. Isso é importante frisar, né? A corrupção ativa pode ser do candidato pedindo o voto, e que é uma pena que vai até 4 anos, de 1 a 4 anos de reclusão. E mais o eleitor que acaba aceitando, digamos, a vantagem para votar, ou a promessa, evidentemente também pode ser responsabilizado. Ou seja, não é só o candidato que vai lá, por exemplo, oferecer o cinquentão lá, né, que muito se fala, né, no dia da eleição, mas a pessoa que recebe também está sujeita a responder. Sim, não, sem dúvida nenhuma. Ambos, um por corrupção ativa e outro por corrupção passiva. Na área criminal, que é um crime eleitoral. Mas o candidato ainda tem mais uma consequência, né, que é o artigo 41A. Se não conseguir provar o crime e conseguir comprovar que ele ofereceu, prometeu, entregou, disse que deu a vantagem, disse que ia dar, e isso ficar comprovado, ele é cassado e vai pagar uma multa independente do eleitor. E, Setembrino, aqueles famosos
churrascos, né, oferecido para o candidato, né, o rega-bofe ali de eleição, linguiçada, que o pessoal fica por aí também. Qual a punição para isso? Bem, as circunstâncias aí são as seguintes: qualquer vantagem não pode ser dada ao eleitor, desde o boné, camiseta, linguiçada e churrasco. Então, o candidato, partido ou coligação não pode oferecer isso de forma pública para atrair pessoas para falar da sua campanha e pedir voto. O que pode são os correligionários, as pessoas que estão a fim de apoiam um determinado partido ou coligação, então, ou um candidato. Então se organizam lá, os seus amigos fazem uma linguiçada, um churrasco, chamam o candidato para vir falar para esse grupo de pessoas. Num local privado, isso tudo bem, não há nenhum problema quanto a isso. A legislação não veda isso. Isso não é o candidato, são os outros que estão oferecendo. Então ele pode, como ir num aniversário numa casa onde tem várias pessoas, o dono da casa pede que fale, pode ser até que alguém não goste, mas se o dono da casa pedir que ele aproveite a oportunidade e fale, não há nenhum problema nenhum. O que é proibido é o candidato promover churrascos, né? Assim de forma pública, gratuita. Ele pode, o partido ou a coligação do candidato, organizar um churrasco para angariar, digamos, dinheiro para a campanha. Por adesão que se fala muito, exatamente, né? Mas aí ele tem que comunicar à Justiça Eleitoral com antecedência, prestar contas à Justiça Eleitoral, depositar esse dinheiro na conta efetivamente, para não ter problema. Tá certo, então só para finalizar aqui, a gente poderia ficar conversando até mais tempo, mas por questão de horário aí do nosso programa, estamos caminhando para o final. Gostaria de uma avaliação sua em relação à estrutura que a Justiça Eleitoral tem aqui em Ponta Grossa hoje e o seu ponto de vista em relação ao processo eleitoral como um todo aqui no país, né? Todas essas leis, todas essas vedações, logicamente que o intuito é para deixar equilibrado, né, a disputa. Mas com tantas vedações, assim, como que o senhor entende que esse processo é favorável mesmo ao sistema democrático? Eu entendo que sim, porque o objetivo é manter, de acordo com a Constituição, a normalidade do pleito e a igualdade na disputa eleitoral. E a probidade da vida pregressa dos candidatos. Essa foi a finalidade da ficha limpa. Não queremos gente que tem problema com a justiça, queremos gente ficha limpa, né? Pessoas de bem. Sim. E que venham de igual para igual e não afetem a normalidade, seja com o poder econômico, seja com o poder político da máquina pública. Então isso que é o objetivo. E acima de tudo, eu vejo que a Justiça Eleitoral está bem estruturada. É uma Justiça Eleitoral que está de ponta, diríamos assim, até porque hoje para votar você tem um sistema que é um dos primeiros no mundo assim, em tecnologia, que é o uso da máquina própria para votar, sem célula, sem nada. Né? Os juízes são juízes preparados, são juízes experientes. No caso de Ponta Grossa temos 5 juízes eleitorais. O processo eleitoral, ele não é só, digamos assim, dos técnicos, né? Porque no dia, quem vai comandar o processo eleitoral é a própria população, o presidente da mesa, o secretário, cada eleitor é um fiscal, o mesário, né? Então são eles investidos no poder de polícia, o presidente da mesa, orientado, quer dizer, a população é um sistema interessantíssimo no país, porque ele se soma os eleitores que são voluntários ou aqueles convocados com essas finalidades. Então, com isso nós temos tido assim, sempre sucesso em todos os pleitos eleitorais. Uma questão ou outra de ilegalidade, de ilícito eleitoral, vai existir. E nós não falamos, por exemplo, veja bem, tem questão que envolve a captação de recurso, o gasto de recurso, a internet, né? Então, uma série de coisas ainda que tem que ser avaliadas, que pela primeira vez entram agora nessa eleição, que é o caso da internet, por exemplo, que passa a ser a praça virtual do candidato para conquistar os votos. Tá, ok, então, você termina. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, dando essas explicações, orientações, né? E vamos acompanhar aí como que se desenrola esse pleito aqui em Ponta Grossa. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e parabéns pelo seu programa. Ok, então, esse foi o advogado, o ex-juiz eleitoral, Luiz Setembrino von Holleben, falando a respeito do que pode e o que não pode nas eleições municipais. Com isso, encerramos o programa Doc.com de hoje. Para você que quiser rever o nosso programa, estará disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Também temos o nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. É isso aí, uma boa noite para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.